Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Gira Esportes, aqui pelo portal Gira Betim. E como sempre, estamos falando novamente do que acontece em nossa região. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre o futebol americano. É isso mesmo, é um esporte que poucos conhecem, mas nós temos em Betim um time de futebol americano, que é o Bulldogs. E nós trouxemos aqui hoje dois representantes do Bulldogs nesse primeiro bloco para falar um pouco sobre esse time que existe, os campeonatos que está disputando. Eu queria primeiro dar boas-vindas a vocês, ao Vitor, ao Júlio, sejam bem-vindos ao Gira Esportes. Obrigado, é um prazer para a gente estar aqui falando sobre futebol americano, falando sobre o Bulldogs, desse esporte maravilhoso que tanto cresce, hoje um dos esportes que mais cresce no Brasil. Então a gente vai bater um papo legal sobre o futebol americano. Obrigado, é sempre bom estar trazendo uma cultura diferente, um esporte diferente, que vem crescendo bastante aqui, tanto não em Minas Gerais, quanto no Brasil inteiro. E a primeira pergunta, Júlio, acho que é uma dúvida também de algumas pessoas que estão nos acompanhando sobre futebol americano. De onde surgiu essa ideia de criar o Bulldogs? Partiu de você mesmo? Foi através de amigos? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o futebol americano em 2010, apaixonei pelo futebol americano, virei torcedor do Green Bay Packers e a partir daí só foi aumentando o desejo de conhecer mais sobre o esporte. Comecei a acompanhar o futebol americano nacional, tive a oportunidade de ver alguns jogos no Brasil, aqui na região metropolitana do Minas Locomotiva, que hoje é o América Locomotiva, e desde lá, passou-se algum tempo, surgiu o BH Eagles, fiz a seletiva do BH Eagles, passei por quase 2 meses na equipe, treinando em Belo Horizonte, só que existia uma dificuldade, tanto minha quanto dos atletas de Betim, para estar participando dos treinos lá. Então, daí surgiu a ideia de estar começando o Betim Bulldogs. Na época, um primo meu, que hoje é o coach da equipe, que é o Ramon, foi um dos incentivadores, um dos influenciadores, falou, cara, vai lá, cria que vai dar certo. Então a gente marcou um primeiro treino, convidamos algumas pessoas e realizamos um treino com 10 pessoas. E ele foi o início do Betim Bulldogs. E para você, Vitor, como surgiu o futebol americano? Porque para muitos brasileiros a primeira opção é o futebol, né? O soccer, o futebol comum. E aqui em Betim a gente tem esse incentivo muito grande ao futebol amador, a essa prática do futebol, até mesmo a questão das torcidas. E para você, de onde surgiu essa ideia do futebol americano e qual posição você joga, até para explicar um pouco para quem está acompanhando a gente? Bom, para mim, eu comecei a acompanhar em 2013, né? Assistindo em 2013, 2012, 2013, assistindo na NFL. Peguei gosto, né? Não sabia da existência, até que um colega meu que jogava no Bulldogs, o Bulldogs já tinha uns 8 meses de existência, me convidou para estar indo ao treino. Eu sabia pouco também e assim chegando lá, tomei gosto, comecei como QB, né, quarterback que lança a bola, a alma do ataque, eu já estou como wide receiver, né, recebedor, é o que recebe a bola do quarterback. E assim a gente foi criando novos métodos, como troca de posições, eu jogava uma posição totalmente diferente da que eu estou jogando hoje. Então a gente foi criando métodos, aperfeiçoando durante os treinos e assim a gente foi pegando gosto e tá aí até hoje. Legal, bacana demais. Para dar sequência agora, acho que legal a gente ver alguns lances também do Bulldogs, até para a gente poder comentar, entender um pouco de como funciona o futebol americano, que acho que no programa de hoje vai dar para a gente explicar totalmente como é que funciona o futebol americano, porque são regras complexas, né, até para pessoas entenderem. A gente está vendo ali algumas imagens dessa parte, acho que é no início das partidas, né? Sim, esse jogo foi um jogo pela Liga Nacional do ano passado contra o Moca, lá em São Paulo. É uma equipe bem estruturada também. Graças a Deus conseguimos fazer um bom jogo nessa partida e viemos com a vitória de lá. Essa partida classificou o Bulldogs na Liga Nacional do ano passado para a segunda fase. Nesse momento a gente fez 3 vitórias em um grupo de 4, então automaticamente, como passam 2, a gente estava classificado. E para o Bulldogs chegar nesse nível de competição, foi muito trabalhado, assim, teve muita dificuldade no início? Foi difícil porque o Bulldogs começou com pessoas que muitas das vezes não conheciam nada do esporte,
pessoas que às vezes não assistiram nenhuma partida de futebol americano, mas que tiveram interesse em conhecer um esporte novo. Então, assim, foi tudo novo. O nosso técnico, no que a gente chama de coach, foi a primeira experiência dele também como técnico, né, o Ramon. Então, assim, desde a diretoria, quanto até comissão técnica e atletas, foi uma fase de aprendizado. Então, assim, foram derrotas pesadas no início, foram dificuldades financeiras, porque o esporte é um esporte que ele exige que o atleta compre seu equipamento. Ele é um esporte amador, então ele é sustentado pelos atletas também. Então, assim, todas essas dificuldades contribuíram muito no início. Mas, assim, deixou a equipe muito forte. Então, assim, a gente está muito forte justamente por causa dessas dificuldades. Ó, que bacana, a gente está vendo ali outros lances, né? Sim. Porque o momento épico do futebol de campo, né? O soccer é o gol. E no futebol americano, qual que é aquele lance, ô Vitor, que você pode falar pra gente que é a jogada principal? A gente chama de touchdown, TD, mais conhecido como TD, que a gente vai avançando jardas após jardas, né? Ou em grandes quantidades, ou então pequenas quantidades. A gente vai avançando, procurando os espaços na defesa, ajustando alguma coisa que não deu certo, até a gente conseguir cruzar o plano de gol, né? E fazer o touchdown. E acaba sendo meio bem puxado, porque é um esporte que exige concentração, inteligência e força. E muitas das vezes nem a força sobrevalece, às vezes a inteligência e a concentração está ali. Algum deslize de concentração da defesa é crucial para o ataque chegar e marcar o ponto, marcar o touchdown. Entendi. Eu vi que você trouxe aqui alguns materiais, você pode só pegar e já explicar um pouco pra gente. Pode até levantar para poder mostrar só pegar isso. Bom, a gente usa o helmet, né, o capacete, usa com essa proteção aí, varia de tamanho, né, de cada pessoa e varia da face mask, da proteção aqui da grade também. A gente sempre tem que usar o protetor, é proibido jogar sem. Acontece de perder o dente se o cara jogar sem? Ah, claro, né? Ele tomou uma pancada de baixo pra cima, vai estar com o dente rangido e voa o dente sem ver. E a gente usa o shoulder, o helmet. Esse aqui é o shoulder, que a gente coloca no corpo. O shoulder é essa armadura? Isso. A gente coloca no corpo. Ah, interessante. E esses equipamentos são... Você falou da questão de ser acessível. O Júlio é muito caro para poder começar. Eu quero começar hoje. Eu resolvi jogar futebol americano. Então, isso aí vai depender da sua disponibilidade financeira e do seu interesse por equipamentos. Tem atletas que fazem a opção, por exemplo, de comprar equipamentos usados. O esporte ele cresceu muito no Brasil. E, assim, poucas pessoas sabem, mas hoje existem mais de 400 equipes. Então, assim, tem atleta começando, parando. Então, assim, você sempre consegue encontrar equipamentos, por exemplo, usados, em boas qualidades, para poder estar jogando. Um atleta consegue equipar com o helmet, shoulder, com R$800, por exemplo. Isso e uma chuteira. Para iniciar, é o preço talvez mínimo que a gente considere. Tem atletas que preferem comprar equipamentos novos. Por exemplo, um shoulder, tem shoulders novos que podem ser comprados, por exemplo, na Bruiser, que é uma fábrica que tem aqui no Brasil, que é a única da América Latina. Você compra por R$400, R$420, ou você pode comprar um shoulder de R$500. O helmet é a mesma coisa, você pode comprar um helmet novo de R$900, mas tem atletas que preferem comprar um modelo mais atual, alguma coisa mais bacana, vai gastar R$2.500 num helmet. Depende muito do desejo do coração, vamos dizer, e da disponibilidade financeira de cada um. Mas se você pensar, é um esporte inicialmente caro para se começar. Beleza. A gente volta no próximo bloco para falar um pouco mais do futebol americano, do Bulldogs, dos campeonatos que eles estão disputando agora. E no próximo bloco vai ter outro atleta do Bulldogs para falar um pouco dessa experiência de disputar o futebol americano. Como a gente falou que é um pouco caro, às vezes existem outras motivações que a gente vai debater isso também no próximo bloco.
Estamos de volta aqui no Giro Esportes e temos um novo convidado, Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Giro Esportes. Obrigado. Rodrigo, já começando aqui, já que entrou no programa, fala um pouco sobre essa sua experiência com o Bulldogs. É o primeiro time que você joga de futebol americano ou você já tem uma experiência também nesse esporte? Não, no caso é o primeiro time, estou desde o início com o time, tô 3 anos lá com o time. É uma experiência muito diferente, eu joguei todos os tipos de esporte. Sou que cara que já passou por todos os esportes será que eu consigo esse? E o fato de ser alto demais ou magro demais me encaixava nos esportes. Aí, por coincidência, num grupo de basquete, apareceu esse flyer do seletivo do Bulldogs, da criação do Bulldogs. Falei, cara, tá aí um esporte que eu não tentei. Eu vou tentar jogar futebol americano. Fui lá, tô lá até hoje. Bacana. Você falou que já passou por outros esportes. Isso Sim. te facilitou para adaptar o futebol americano ou você acha que foi um ponto favorável para você aí? De certo ponto, sim. Por mais questões físicas, vamos dizer assim. O preparo para o futebol americano é muito intenso. E, por exemplo, no futebol, no soccer, eu jogava de lateral. O lateral já corria muito. Aí eu fui pro futebol americano e eu vi, cara, eu não corro nada no lateral, porque eu tenho que correr bem mais por causa da minha posição mesmo. No futebol americano eu sou defensive back, né? Então eu tenho que correr bastante dentro do campo. Então os outros esportes, eles me deram esse primeiro passo, esse gás para o futebol americano. Bacana. E hoje a gente percebe que toda a experiência dele quanto do Vitor são atletas que vieram de outros esportes e não conheciam muito o futebol americano. Então, para vocês do Bulldogs, quando iniciou também, você falou que teve muitas derrotas no início, né? Como que foi esse processo aí? Porque para manter a galera animada, para jogar novamente depois de perder, é muito difícil. Ainda mais em algo novo, como é que foi esse processo? Então, eu falo que assim, as primeiras 2 derrotas talvez já estivessem até programadas, né, apesar de serem frustrantes, programadas na cabeça dos próprios atletas, né? Porque a gente com pouco tempo de treino, a gente foi a equipe na época que saiu do zero, se equipou mais rápido para ir para um primeiro jogo. Para você ter ideia, a gente treinou com equipamentos, uma equipe completa, eu acho que 3 semanas antes do primeiro jogo ser realizado. Até então a gente treinava sem equipamentos, treinando contato, mas não com o contato que era permitido você fazer tendo uma proteção para aquilo. Então assim, foi bacana. A partir daí vieram alguns outros resultados, a gente não tinha noção do que o futebol americano talvez fosse tão competitivo já no Brasil. Então, apesar das derrotas, aquilo impulsionou a equipe para o crescimento, porque a galera viu que, assim, poxa, a gente não está nem isso aqui das outras equipes, a gente precisa melhorar. Lógico que a gente fala que houve uma seleção natural, né? Nos primeiros jogos aconteceram os primeiros contatos fortes, as primeiras derrotas, e às vezes algumas pessoas falaram assim, não é o esporte que eu quero, não é realmente. Mas assim, ali se formou a base que sustenta a equipe até hoje. Então a gente fala assim que foram forjados 20 atletas, 25 atletas, que são a base da equipe e que hoje permite a equipe jogar um campeonato mineiro, uma BFA, que é o campeonato nacional. Então assim, as derrotas forjaram a equipe de hoje. Entendi. Vamos ver mais alguns lances agora, só para contextualizar também com a chegada do Rodrigo, para falar um pouco de alguns lances de vocês durante as competições, né? Porque um ponto que você citou do futebol americano, desse crescimento que teve, né? O próprio de vocês também, essa evolução durante os jogos, né? A gente está vendo alguns lances ali, da importância, acho que dessa união do grupo, né? Como você falou, que dessa base para confiança entre os atletas, né? Sim, porque o que acontece, o futebol americano em si, ele depende muito um atleta do outro. A gente entra dentro de campo, a gente está disposto a sacrificar pelo próximo. E uma coisa que o próprio Bulldogs tem, que a gente já não considera mais somente um time, nós evoluímos para uma família. Então, a partir do momento que você entra dentro do campo ali... A gente está vendo os lances ali, inclusive da entrada de crianças, sim, né? Sim, que todo mundo lá já se considera uma família. Então, com isso, o time, na hora que ele entra dentro de campo, ali ele já passou de um patamar, ali já está uma família, um pelo outro. Cada lance que um jogador faz, ele pensa, cara, eu tenho que proteger o meu companheiro que está com a bola, por exemplo.
Hoje ali, desses atletas que participam, que fazem parte do Bulldogs, todos conseguem viver do esporte ou tem que trabalhar durante a semana para poder participar também das atividades dos jogos? Essa é uma das maiores dificuldades do Bulldogs, assim, e eu falo que de 80% das equipes que jogam futebol americano, os atletas eles são cobrados como atletas profissionais na questão do comprometimento com os treinos, no comprometimento com a sua saúde, com a preparação física, com os estudos para os jogos, né? Só que são pessoas que de manhã, de tarde estão trabalhando, às vezes à noite estão na faculdade e 10 horas da noite estão carregando sua mochilinha para o treino, para treinar às vezes até meia-noite, acordar de novo no outro dia de manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então assim, com pouquíssimas exceções, no Brasil hoje ainda você tem atletas profissionais. Equipes profissionais nenhum, porque para se considerar uma equipe profissional você tem que ter 100% dos atletas recebendo, sendo assalariados, vamos dizer assim. Então assim, você tem, por exemplo, o Galo, o Atlético em Belo Horizonte, que tem lá talvez 80% dos atletas que recebem, que tem alguns atletas inclusive com bons salários, que vivem disso, mas mesmo assim não é uma equipe profissional. Em Betim hoje você não tem nenhum atleta profissional, pelo contrário, né? Na verdade são os atletas que sustentam a equipe não tem um patrocinador que mantém ou sustenta a equipe. Por exemplo, as viagens, as realizações de jogos que são muito caras pelas exigências da federação, então tudo sai do bolso do atleta. Hoje eles são os atletas são atletas e patrocinadores da equipe. Lógico, temos patrocinadores de formas diferentes. A gente tem a clínica que atende, a clínica Incorpore que atende os nossos atletas gratuitamente. Então, você precisa de uma fisioterapia, ele vai lá. Tem a nutricionista, a Elaine, atende gratuitamente os nossos atletas. A academia, a Team Fitness, recebe gratuitamente os nossos atletas. São trocas a troco do patrocínio. Tipo permuta mesmo, né? Exatamente. Uma coisa que você me falou antes, né, que chamou a atenção, é como revela atletas também aqui em Betim. Você falou de 10 atletas sub-20 que foram disputar agora entraram com a seletiva, né, de Minas Gerais. Como é que foi esse processo? Passaram pelo Bulldogs todos esses atletas? Sim, agora recentemente teve um amistoso da Seleção Mineira Sub-20 contra o Rio de Janeiro. E dos atletas que foram convocados, 10 atletas passaram por aqui, começaram aqui. Alguns já não estão aqui, foram para outras equipes, né? Te cito o China, que hoje é um atleta até profissional do esporte, que está jogando fora, em João Pessoa. Tem alguns outros que estão aqui, que são destaque, por exemplo, o Samuel, que apesar da pouca idade, foi o maior pontuador da última edição do Campeonato Mineiro. Então, assim, são atletas formados em Betim, a maioria betinenses, que foram convocados para a seleção mineira. Então, assim, é um celeiro de atletas. E para você, Rodrigo, também deve dar uma satisfação, né, de ver que aquele atleta que estava ali treinando com você está começando a crescer, né, ter outras oportunidades também. Sim, sim. No caso, até alguns deles mesmo, eu cheguei a ser o coordenador, né, do antigo formação que tinha no time. Por exemplo, o China mesmo, eu cheguei a ser coordenador dele. O Marcos, o Marquinhos, ele é defensive back também. Ele também jogou na seleção e eu fui coach dele também. Mesmo eu não tendo aquela experiência, eu consegui passar alguma coisa para ele e aquilo para mim foi muito gratificante. Me senti assim realizado em ter conseguido passar alguma coisa, não só ter absorvido, mas conseguido passar alguma coisa também. Bacana. Queria que você falasse um pouco agora, Júlio, sobre as redes sociais, como que as pessoas podem conhecer um pouco mais do Bulldogs, quem ainda não conhece. Então, o Betim Bulldogs tem a página do Facebook e Instagram, Betim Bulldogs, futebol americano. Quem quiser pode estar acessando. A gente também tem um canal do YouTube, Betim Bulldogs Futebol Americano, que lá é bacana porque todos os jogos que são realizados em Betim estão lá. Tem o compacto dos jogos para quem quiser ver, tem vídeos da equipe, tem melhores momentos de atletas, então tá disponível lá. E quem quiser entrar em contato com a equipe também, quiser aprender um pouquinho mais sobre futebol americano, tem interesse, pode entrar em contato também pelas redes sociais. Beleza, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Giro Esportes. Tanto o Júlio representando aí essa fundação, você também, Rodrigo, que participou desde o início. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço.
a gente agradece a oportunidade e sempre que houver oportunidade a gente volta e convida vocês também para estar participando também dos nossos jogos, a quem está assistindo, está indo. Dia 31 próximo agora a gente tem um jogo aqui em Betim, que vai ser lá no Bilezão, às 15 horas. É uma oportunidade, quem não viu, não conhece o esporte, também conhecer o esporte presencialmente lá, um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Bacana demais, com certeza a galera que está acompanhando aqui pelo Giro Esportes vai marcar presença e quem sabe na próxima seletiva eu vou participar também, porque eu acho que eu tenho um físico para jogar futebol americano. Não sei se minha esposa vai gostar muito, né? Porque eu acho que talvez vou chegar com algum machucado, algum hematoma, mas é por culpa do futebol americano. Tem que saber explicar isso para ela também. Né? Bom que você vai chegar menos estressado em casa também, que lá tem como você aliviar o seu estresse. Isso, verdade. Então, pessoal, fica por aqui essa edição do Giro Esportes. Vocês acompanhem pelas nossas redes sociais, compartilhem com amigos de vocês, porque o Giro Esportes também é futebol americano e outras atividades nós vamos divulgar no decorrer do nosso programa. Fiquem atentos às nossas redes sociais e muito obrigado por nos acompanhar.